Pro Saúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Doutor, os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho são aquelas adquiridas por diversos fatores encontrados no ambiente profissional. Quais são os acidentes mais comuns? Os acidentes mais comuns são os traumas causados hoje. Uma surpresa talvez para quem está ouvindo. Hoje os acidentes de trajeto são talvez uma percentagem expressiva. E como a indústria e o comércio têm tido uma evolução global muito grande, se tem uma quantidade de funcionários que ficam deslocando constantemente no trânsito. Então, os acidentes por motos, acidentes rodoviários, e esses não considerados de trajetos, são de trabalho mesmo, mas numa percentagem muito expressiva. Inclusive hoje eu sei de 2 acidentes de moto fatais, de pessoas a serviço. Isso só hoje. Fora esses acidentes de trânsito, sendo acidentes de trabalho, nós temos a construção civil como sendo talvez um dos pontos mais perigosos, porque o trabalhador ele se expõe constantemente a um trabalho em altura, andaimes, e nem sempre as condições são ideais. E às vezes a pressa, a prazos de entrega, tudo isso influenciam para que os acidentes se somem. E quais são as doenças mais comuns adquiridas através de um exercício profissional? Hoje, eu diria para você que as doenças osteomusculares da coluna, dos membros superiores, são realmente ainda o maior índice. Temos também, nessa última década, um aumento significativo das doenças relacionadas ao comportamento. É uma coisa relativamente, não é que a doença seja nova, mas dentro do ambiente de trabalho é uma consideração com um olhar novo e difícil abordagem, porque ainda nós médicos também temos algumas vezes dificuldade para identificar até onde é coisa do comportamento e até onde o ambiente do trabalho influenciou para que a pessoa adquirisse aquele comportamento. E como seria esse comportamento anormal adquirido no ambiente de trabalho? Não há diferença, por exemplo, de um estresse do ambiente de trabalho de um estresse fora do ambiente de trabalho. Ou uma depressão dentro do ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho. A depressão tem os mesmos sintomas. As causas que desencadeiam a crise é que são diferentes. De uma maneira simples, por exemplo, um trabalhador que ele entra para trabalhar numa empresa, tem uma expectativa de ter uma evolução profissional, além de salarial, e depois de 2 anos, 3 anos, ele não teve nenhum aumento de merecimento, apenas se baseou no dissídio, ele entrou como ajudante, continua como ajudante, isto faz com que ele tenha uma desmotivação muito grande, comece a se comparar com os outros colegas de trabalho e às vezes isto desencadeia um episódio de estresse ou de uma depressão profunda. Então, mas o sintoma em si da doença é o mesmo, tem que se analisar o conjunto, e isto que é difícil de se analisar o conjunto. Mesmo o médico do trabalho que vive o ambiente de trabalho, às vezes também há uma certa dificuldade para se identificar esse conjunto de pequenas coincidências que podem realmente causar tamanhos prejuízos ao trabalhador. Doutor, comentando sobre esse diagnóstico de depressão, de algumas doenças mais subjetivas, quais seriam as causas? Quando um trabalhador ele cai de um andaime, ficou explícito que foi, de repente, uma negligência, um acidente, é um acidente mais concreto de se analisar, até mesmo de fazer uma perícia mais para frente. Mas no caso de um estresse, de um assédio moral, são casos aí mais subjetivos. Como o médico do trabalho age nesses casos? Primeiro nós temos que pensar nesses casos.
E segundo, o serviço médico dentro da empresa, que aí sim o ambulatório dentro da empresa tem mais oportunidade de fazer este diagnóstico. Se o serviço médico for um serviço médico voltado para o trabalhador vai se sentir confortável naquele ambiente. Então ele vai levar as queixas, que vão começar às vezes com pequenas queixas, como dor de cabeça, indisposição, dificuldade de raciocínio, amortecimentos, falta de ar. E quando isto tudo nós fazemos uma enquete, se na casa da pessoa a pessoa tem esses mesmos problemas, é que começamos a ter as pistas, porque às vezes o trabalhador diz, não, eu só sinto isso aqui, ou sinto isso depois, na parte da tarde. Às vezes isso está mascarado pelo almoço. Ele diz, eu não sei o que acontece, depois do almoço eu tenho sonolência exagerada, tenho amortecimento dos braços, eu tenho falta de ar. E isto, ele relaciona com o almoço, mas se nós fizermos uma investigação mais profunda e formos acompanhar o histórico de comparecimento dele ao serviço médico, começamos a poder suspeitar aí que existe talvez um comportamento que está prejudicando o desenvolvimento dele. Pode ser um assédio moral, pode ser uma desmotivação, pode ser um estresse, pode ser uma depressão. Mas esses casos são difíceis porque normalmente estão acompanhados também de problemas familiares. Então, é o trabalhador que tem 2 ou 3 filhos, um filho está doente, a esposa está grávida, também está doente, mora longe dos pais, a prestação do carro atrasou, enfim, essas coisas normais que acabam se avolumando simultaneamente, todos numa vez só. Então, é por isso que é difícil, porque é subjetivo, mas nós precisamos separar todos esses problemas e tentar verificar aquilo que se relaciona especificamente na jornada de trabalho. Conversar com outros trabalhadores da mesma área. Então, nem sempre o médico do trabalho acaba tendo essa disponibilidade. E por isso que eu falei no começo, o ambulatório dentro da empresa, se ele for um ambulatório voltado à saúde do trabalhador, ele vai acolher os trabalhadores e tem mais oportunidade. Porém, se a empresa manter um serviço médico terceirizado, isso aí fica mais difícil ainda de ser verificado. Você imagina o trabalhador que se queixa no serviço médico terceirizado, distante da empresa, dizer, olha, eu me sinto trêmulo depois do almoço, me sinto com sonolência. Dificilmente o médico vai atribuir isso a um problema de inadaptação ao local de trabalho.